Oi, meu nome é Ana Caroline Machado, eu estou na quinta fase do curso de Pedagogia e vim gravar o vídeo sobre o estágio curricular obrigatório 1, que é realizado na educação infantil. A minha turma é a FLC 15013 PET. Eu tive a oportunidade de realizar o meu estágio na Escola Caique, Professor Febrônio Tancredo de Oliveira. Esse é o nome da instituição, e a turma que eu fui inserida foi no GT2. As crianças estavam na fase de transição entre 2 anos para 3. Na primeira semana de observação, que são as 20 horas que pedem no curso, eu pude acompanhar o dia a dia das crianças, pude acompanhar a rotina, consegui entender como a professora aplicava as metodologias dela, em como ela lidava com os alunos. A professora que foi a minha acompanhante, que me regeu durante esse estágio, ela tinha 22 anos de profissão, ela trabalhou desses 22 anos, 12 anos na PAI, então ela era uma pessoa muito experiente e foi bastante enriquecedor trabalhar com ela. A professora Marilene me deixou muito à vontade, me deu super oportunidade de acompanhar e interagir a turma, mesmo na semana de observação. E assim que acabou a semana de observação, eu consegui finalizar os meus planos de aula. Eu tinha em mente observar e ver como as crianças eram e interagiam, por ser muito pequenininhas, passando de 2 para 3 anos, e daí sim fazer meus planos de aula de acordo com a faixa etária delas. Eu escolhi, como eu disse, escolhi o tema traços, sons, cores e formas. E nos 5 planos de aula que eu fiz, eu dividi cada parte desse tema em um. Por exemplo, no primeiro plano de aula era desenho livre na cartolina, que eu pude treinar coordenação motora, pude perceber que algumas crianças já reconheciam algumas cores, outras já aprenderam na hora da atividade. No segundo plano de aula foi a música da Dona Aranha, onde eles treinaram a movimentação, a escutativa, muitos acompanhavam a coreografia da aranha, assim, como eu estava dizendo, na música da Dona Aranha foi bem legal a proposta, eles se movimentaram, dançaram, copiavam a coreografia da aranha que eu propus para eles fazerem, né? Eu deixei eles se movimentar livremente. Alguns até cantavam a música, provavelmente que escutavam em casa. A minha terceira proposta foi a História da Minhoca Envergonhada. Eu fiz um fantoche da minhoca, artesanalmente, ficou bem legal, inclusive. Coloquei TNT e contei a história de forma teatral, de forma que eles pudessem participar. Eles ficaram bem interessados e ficaram falando dessa minhoca no restante da semana. A quarta proposta foi a da pintura das formas geométricas. Eu me surpreendi nessa proposta, porque quando eu botei assim a folhinha para eles pintarem, eu perguntei qual as formas e assim, mais da metade da turma sabia o que era o círculo, o quadrado e o triângulo. Coloquei as fórmulas mais simples, porque né, eu estava lidando com crianças pequenininhas. Mas isso me surpreendeu, eles reconheciam. E na hora da pintura também eles foram super bem. Claro, não tinham, eles ainda não tinham 100% da coordenação motora realizada, né? Então eles tentavam e rabiscavam para fora da delimitação, mas eu achei interessante que eles tentavam se concentrar. Alguns conseguiram mais que os outros, mas todos em que eu propus e pude acompanhar enquanto eu circulava, enquanto eles faziam atividade, eles realmente estavam tentando pintar dentro da forma. Isso foi bem legal, que era a proposta, né? E a minha última proposta foi a da massinha de modelar, onde eles podiam manipular, muitos reconheciam as cores, achei isso muito legal, e criavam um círculo, criavam a minhoquinha, que foi o que a maioria da turma fez, misturavam as cores uma nas outras, mas eu achei interessante deixar eles livres para manipular. No final a gente conversou sobre o que cada um tinha criado, e foi bem legal essa proposta. A gente conversou, quando eu falo conversar, eu tô falando de crianças de 2 para 3 anos. Então, é claro que a comunicação deles é mais dificultosa de entender, mas dá sim de compreender. Ter a oportunidade de criar planos de aula para serem aplicados em sala de aula aumentou muito minha autoestima como acadêmica. É, me trouxe muita experiência durante a sala de aula. Também me fez ver que não adiantava criar muita expectativa, que as crianças elas são únicas e particulares. A atividade ela não sairia 100% como eu programei. Mas o lado positivo é que todas as propostas que foram entregues assim para a turma, elas foram realizadas e foram satisfatórias. A turma, é claro, eu estava lidando com crianças, como eu disse, então elas precisavam de auxílio, precisavam de constante incentivo para terminar, mas todas as propostas foram finalizadas. Eu pude observar também o quanto a rotina que eram feitas desde as crianças lá do berçário, bem pequenininhas, até o GT5, a rotina faziam com que as crianças tivessem previsibilidade. Então, mais ou menos durante o dia a dia delas, eu trabalhei no período matutino, das 7h30 às 11h30,
mais ou menos elas já sabiam o que iria acontecer em cada horário. O horário do café da manhã, o horário da higiene, o horário da troca de fralda, o horário do almoço e até o horário do soninho. O que me surpreendeu que as crianças já iam assim super independentes, cada uma para sua caminha, para esperar o horário dos pais chegarem. Então eu percebi que ali naquela instituição a rotina era bem estabelecida desde o primeiro dia de aula. Enfim, ter a oportunidade de realizar esse estágio me trouxe muito aprendizado, muita experiência. Me fez ver que na teoria a gente aprende sim, mas na prática a gente consegue absorver muito mais, né? Na observação do dia a dia, no aplicar as propostas. Então, realizar esse estágio me trouxe uma grande carga acadêmica e me fez ter certeza de que realmente é isso que eu quero para minha vida. Então, eu espero ter a minha formação como professora concluída.